O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está enfrentando uma série de fracassos e constrangimentos em 2023, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Embora a derrota recente para o Independiente Del Valle tenha sido humilhante, ela não representa o pior vexame vivido pelo clube nesta temporada. Os problemas vão além do desempenho em campo e envolvem questões de gestão e tomadas de decisão equivocadas. No confronto contra o Independiente Del Valle, o Corinthians viu-se completamente desorganizado, resultando em uma derrota por 3-0. A diferença de organização tática entre os equatorianos e os brasileiros foi evidente, e a superioridade do time adversário já havia sido notada no jogo em Itaquera, quando o Corinthians perdeu por 2-1. No confronto em Quito, a situação foi ainda mais gritante. Embora constrangedor, esse episódio está longe de ser o maior vexame do Corinthians nesta temporada. Ao longo de 2023, o clube acumulou fracassos e decepções. Foi eliminado nas quartas de final do Paulistão pelo Ituano, enfrentou dificuldades para passar pelo Remo na Copa do Brasil e atualmente encontra-se apenas um ponto acima da zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, as principais vergonhas do ano não ocorreram dentro de campo. O verdadeiro vexame reside nas falhas de gestão e nas decisões questionáveis tomadas pela diretoria do Corinthians. Ter 4 treinadores em um intervalo de 2 semanas é um exemplo disso. Além disso, conceder 2 pré-temporadas a um técnico e, por falta de convicção, demiti-lo em um momento em que o substituto não tem tempo suficiente para treinar, é um reflexo de uma gestão ineficiente. É indigno de um clube que possui um dos maiores faturamentos do futebol brasileiro atrasar os direitos de imagem e o FGTS dos jogadores. Na primeira janela de transferências, o Corinthians contratou apenas 3 jogadores. Surpreendentemente, 2 deles, Romero e Cristian Barletta, nem sequer foram relacionados para o jogo contra o Del Valle, por opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. Durante muito tempo, a diretoria afirmou que não havia urgência em reforçar o elenco e que aguardaria a segunda janela de transferências para tomar medidas. No entanto, quando essa janela abrir em julho, o Corinthians já estará fora da Libertadores e talvez até mesmo da Sul-Americana, além de ter perdido mais de 1/3 do Brasileirão. Após apenas 11 jogos e 37 dias de trabalho, Vanderlei Luxemburgo não conseguiu dar consistência à equipe. Embora alguns possam questionar seus métodos, é evidente que ele não é o único responsável pelos problemas enfrentados pelo clube. No confronto contra o Del Valle, a estratégia de marcar baixo no campo de defesa não foi suficiente para conter a equipe equatoriana. O setor esquerdo da defesa do Corinthians foi o ponto mais fraco, permitindo que os jogadores do Del Valle criassem vantagem numérica e se infiltrassem na área com facilidade. Luxemburgo tentou corrigir a situação no intervalo, alterando o esquema para um 4-4-2, mas a falta de velocidade dos jogadores escolhidos limitou as opções ofensivas da equipe. Enquanto Del Valle impressionava pela mobilidade de seus jogadores e pela capacidade de variar taticamente, o Corinthians era um time estático, pouco combativo e sem criatividade. Sem ideias ofensivas, a equipe dependia em grande parte de Roger Guedes, responsável por metade dos gols do Corinthians em 2023, mas que não conseguiu resolver sozinho desta vez. As estatísticas da partida mostram a superioridade do Del Valle em diversos aspectos, como posse de bola, finalizações e passes completos. Esses números refletem a falta de competitividade do Corinthians. O Corinthians está pagando o preço pelos erros de gestão cometidos nos últimos anos. Um desses custos é a eliminação na fase de grupos da Libertadores depois de 46 anos. E essa conta ainda pode ficar mais cara.